Fala pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, o seu podcast teológico. No episódio de hoje falaremos sobre o espírito de adoção, com base em Romanos capítulo 8, versículo 15. Então pegue a sua Bíblia, pegue sua caneta, pegue o seu café e vem comigo para mais um episódio. Pessoal, quero falar aqui para você que está pensando em fazer um podcast de uma ferramenta que ajudará a tirar esse projeto do papel. Já ouviu falar do Anchor? Se você nunca ouviu falar sobre o Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. Primeiramente, o Anchor é gratuito, é isso mesmo. Nele existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar o seu podcast diretamente do seu telefone ou até mesmo do seu computador. Depois de gravado o teu podcast, o Anchor distribuirá seu podcast para você, para que possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muitas outras ferramentas de streaming, tá? Você também pode monetizar o seu podcast sem ter audiência mínima. É isso mesmo, o Anchor é tudo o que você precisa para fazer um podcast, em um único lugar. Tá? Então, neste momento, faça o download do aplicativo gratuito do Anchor ou acesse anchor.fm e comece hoje o seu podcast. Romanos capítulo 8, versículo 15 nos diz: Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Existem filhos que nascem sem planejamento, filhos que nascem sem um meio de planejar os pais. Mas vemos que os filhos adotivos não são dessa forma. A família que sempre adota, ela se prepara para escolher adotar e tornar este alguém um filho. Então entendemos assim, com essa atitude, que a adoção é uma escolha do amor. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa para o clamor aqui é craso, se refere a um grito agudo de dor. Ou seja, todos os cristãos podem clamar a Deus na sua angústia. O Pai, ele se faz acessível em todos os níveis e estágios de uma crise do cristão. E ele se deleita em nos receber como seus filhos. Esse é um dos grandes privilégios que nós, como cristãos, às vezes não reconhecemos como mérito. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz que este clamor procede do Espírito que está em nós, estabelecendo assim a filial exclamação em nossos corações. Aqui é dito que procede de nossos próprios corações sob a energia vitalizante do Espírito, como o próprio elemento da nova vida de todos os crentes. O Espírito enviado a nós, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra sirocaldaica para se referir a Pai. E a palavra grega para isso aqui também é adicionada, como em Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesus, ele sem dúvida, gostava de pronunciar o nome do Pai nas duas formas habituais. Começando com a sua amada língua materna, e acrescentando assim a língua dos eruditos. Um Espírito enviado a nós, pelo qual clamamos que Deus é nosso Pai. O Espírito de Deus, que vem através de Jesus, revela a face do Pai, para que possamos, como Jesus, chamá-lo assim de nosso Pai Celestial. Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele nos ensina a orar reconhecendo que Deus é soberano, mas ainda assim ele continua sendo nosso Pai. Mateus capítulo 6. A soberania de Deus não tira dele a paternidade sobre os seus filhos. E se ele é nosso Pai, então somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros de Deus por meio de Cristo. O objetivo final da filiação é trazer glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conformidade à imagem de Cristo glorifica ao nosso Salvador, porque o posiciona como Salvador e primogênito entre muitos filhos. No versículo 16, o apóstolo Paulo antes nos chamara de filhos, que é o huios de Deus,
referindo-se à nossa adoção. Aqui ele já muda para filhos do Teknon, referindo-se ao nosso novo nascimento. Um expressa a honra a qual somos admitidos, o outro, a nova vida que recebemos. Este último é mais adequado aqui, porque um filho por adoção pode não ser herdeiro de propriedade, ao passo que um filho de nascimento certamente é. E é sobre isso que o apóstolo Paulo ele nos fala no versículo 17, que ele fala na sequência: herdeiros do reino, como o primogênito entre muitos irmãos, e como herdeiros de todas as coisas, ou seja, se somos herdeiros com Cristo, ao mesmo momento herdamos o reino como o primogênito que é Ele, e ao mesmo momento herdamos todas as coisas como Ele, conforme o escritor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 1, versículo 2. Para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui ele também ensina aos seus apóstolos essa verdade, essa necessidade de semelhança com Cristo no sofrimento. Por que a semelhança no sofrimento? Para que no momento da glorificação nos tornarmos participantes com Ele dessa glória. Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Da mesma maneira em que ele negou-se a si mesmo para fazer a vontade do Pai, aqueles que viriam após ele deveriam de se negar. E assim como ele tomou a cruz, deveriam de tomar a cruz para aí assim seguir o caminho que ele estava seguindo, o caminho de morte, o caminho de crucificação, um caminho de dor e de sofrimento, para que lá no final recebesse uma coroa de glória, para que assim podemos receber também uma coroa de glória. Se sofremos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, ele também nos negará, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Mas o evangelista João escreve no capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem seus filhos, serem filhos de Deus, ao que creem em seu nome. O poder que João fala aqui de uma forma melhor é o direito ou o privilégio. Aqueles que creram em seu nome, isto é, aqueles que aceitaram Jesus como o Filho divino de Deus e o Salvador do mundo, estes sim receberam o privilégio de se tornarem verdadeiros filhos de Deus por Cristo Jesus. Muito bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. Convido você a compartilhar esse podcast com seus amigos, aí com seus contatos, com seus parentes, com seu avô, com sua avó, com seu tio, com sua tia. Lembrando que temos o link na descrição para você se tornar um apoiador deste podcast. Tá? Os seus apoiadores receberão materiais exclusivos, também o nosso e-book Pregadores como Sal da Terra e Lâmpada do Mundo, o segredo para o Santo Ministério. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram Jefferson Giliardi, no YouTube Jefferson Rocha, lá teremos ministrações lá, devocionais, especialmente para vocês. Desde já eu agradeço você que está nos ouvindo e se assim nos permitir Deus, voltaremos na semana que vem. Fiquem todos na paz, nosso Senhor Jesus Cristo.